Boa noite, vamos então dar sequência aos nossos estudos das quartas-feiras, né? Como fazemos toda semana. Primeiramente agradecer ao Pai da Vida pela oportunidade, pelo carinho com que somos conduzidos pela espiritualidade maior nos nossos estudos. E pedir a Jesus que abençoe a cada um de nós na noite de hoje, possamos entender um pouquinho da mensagem do Evangelho e assim, gradativamente, e somando em nosso cabedal reencarnatório para que possamos, então, sempre que possível, aplicá-los em nós e aplicá-los também nos corações queridos que nos acompanham, que convivem conosco. Que a paz de nosso Senhor Jesus possa se fazer presente na noite de hoje. Bom, dando sequência aos nossos estudos do Evangelho segundo Emmanuel, comentários a cartas de Paulo, hoje nós vamos falar sobre Colossenses, capítulo 3, versículo 15, né? Em que Paulo, nessa carta, tem um parágrafo que diz o seguinte: e reine nos vossos corações a paz de Cristo, a qual fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. E Emmanuel, né, pegando esse parágrafo, ele, através do livro Ceifa de Luz, né, ele comenta esse pedaço da carta de Paulo, e ele dá um título nesse comentário de Doentes em Casa. Né? Vamos ver o que nos diz Emmanuel para a nossa reflexão na noite de hoje. Ele começa nos fazendo a seguinte pergunta: se abordasses agora o plano espiritual para lá da morte física e aí encontrasses criaturas queridas em dificuldades, o que farias? Aqui, talvez, surpreendesse um coração paterno em frustração. Mais além, abraçarias um companheiro ou um associado, um filho ou um irmão, carregando o resultado infeliz de certas ações vividas na Terra. Que comportamento adotarias se as leis divinas te outorgassem livre passaporte para as esferas superiores, facultando-te, porém, a possibilidade de permanecer com os seres inesquecíveis em tarefas de amor? Ele nos apertou um pouquinho agora, né? Ou seja, o que o Emmanuel colocou aqui para nós? Ele fez uma pergunta, né, de cunho pedagógico, nos chamando a atenção para, e se fosse possível, né, que tivéssemos esse acesso ao plano espiritual, e lá nós íamos encontrar os corações queridos que nos aguardam há muitos milênios, talvez, né? Nossos familiares de anteontem, né? E outros desta encarnação também que já estão lá. E ele pergunta: qual seria o nosso comportamento se nós tivéssemos essa faculdade de acessar esse plano, vivenciar junto aos corações queridos, mas também tivéssemos, né, como ele diz aqui, o livre passaporte para as esferas superiores, porém com a possibilidade também de permanecer com os seres aqui, né, no planeta Terra. Então, nós nunca fizemos essa pergunta para nós mesmos. Né? Tipo, olha, você pode ir agora ficar lá no plano espiritual com os seus familiares antigos, com seus corações queridos, ou você pode optar em permanecer aqui com esses corações que hoje fazem parte do seu ciclo familiar. O que nós optaríamos? Essa é a pergunta que ele está fazendo. Nós iríamos para o plano espiritual viver com os que estão lá, os nossos familiares de lá, ou nós ficaríamos aqui com os que estão aqui? É uma resposta complicada, né, para nós. Uma decisão difícil, por assim dizer. Porque, e aí? Como fica o nosso coração? Como ficam os nossos sentimentos? Como ficam as pessoas que nós amamos por lado de cá e por lado de lá também? E se tivermos que fazer essa opção? Né?
Mas o interessante disso tudo é por que Emmanuel está fazendo essa pergunta logo no comecinho desse estudo. Vamos continuar para a gente entender? E ele diz: de certo, estarias a decidir-te pela opção insoptável. Não desejarias compartilhar os céus com a dor de haver abandonado corações inovidáveis à sombra transitória a que se empenharam com os próprios erros. Reconhecê-los-ia por doentes reclamando proteção. Demoraste-ia junto deles na prestação do auxílio necessário. Referimos-nos à imagem para considerar que os parentes enfermos ou difíceis são criaturas às quais, antes do berço em que te refizestes no plano físico, prometeste amparo e dedicação. Olha, entendemos agora o porquê dessa pergunta dele bem, né, que nos deixou numa sinuca de bico, por assim dizer. Por certo, né, nós não desejaríamos compartilhar os céus sabendo que ia ficar corações queridos aqui para trás sofrendo porque eles se empenharam nos próprios erros do passado. E nós, enquanto espíritas que temos esse conhecimento, não é que é mais fácil, como dizer, mais cristalino um pouco, optarmos, tomarmos decisões, né? E uma coisa também que ele volta a nos relembrar. Nós já aprendemos isso lá no início dos estudos espíritas, mas Emmanuel volta a nos relembrar que antes de estarmos aqui agora com essa nossa família, lá no plano espiritual, como ele diz aqui, antes do berço em que te refizestes no plano físico, prometeste amparo e dedicação a esse grupo familiar que te acolheu. Ou seja, antes de reencarnarmos, nós conhecemos os nossos pais atuais, os nossos irmãos, os nossos esposos, as nossas esposas, os nossos filhos, enfim. O grupo familiar foi conhecido tudo antes de reencarnarmos. E quando eles já estavam aqui, uma boa parte, e nós não tínhamos vindo ainda, como ele diz aqui, antes do berço que te refizestes no plano físico, prometeste amparo e dedicação a esse grupo familiar. Eu vou, vocês me recebem, eu agradeço, né, terem me recebido para me dar essa oportunidade de reajuste, de aprendizado, de uma série de outras coisas que nós já sabemos também. Em contrapartida, podem contar comigo com o que precisar. Olha só, prometeste amparo e dedicação. Mas nós cumprimos? Será que todo ser humano consegue manter essa promessa com o seu núcleo familiar? Complicadinho, né? Vamos continuar para a gente entender onde que Emmanuel está querendo nos levar. E ele continua. Nascem no grupo familiar realmente convidados por ti mesmo ao teu convívio, para que possas assisti-los no devido refazimento. Fora o que prometemos de lá para cá, nós combinamos para que os que vão vir depois de nós, né, nasçam convidados ao nosso convívio. Por quê? Porque nós prometemos assisti-los também, os que vêm e os que nos recebem. Olha só aonde Emmanuel quer chegar. Entendemos no assunto que existem casos para os quais a segregação hospitalar demorada e distante é a medida que não se pode evitar. Mas, se tens contigo alguém a quem ames, a erguer-se por teste permanente de compreensão e paciência, no instituto doméstico, não afastes esse alguém do clima afetivo em que te encontres,
sob o pretexto de acerenar a família ou beneficiá-la. Olha onde ele chegou. Meus irmãos queridos, quantos casos a gente sabe, todos, acredito, conhecem situações, né? De que aquele familiar, quando adoece, e os janeiros vão chegando, a idade vai chegando, eles começam a, entre aspas, dar trabalho. Não é que dá trabalho. É igual um carro que o motor vai ficando velho, vai necessitando de mais manutenção, de mais carinho, de mais atenção. Nós também somos assim. O nosso corpo é uma máquina perfeita, mas que também envelhece. As forças vitais, né, vão se enfraquecendo, aquele magnetismo viril que tínhamos começa a decair e acontece muitas vezes, na grande maioria das vezes, do corpo adoecer. E aí, quando nós temos um enfermo na família com uma certa idade, demanda-se muito mais cuidado, carinho, atenção. Por vezes, né, nós achamos até que nos privamos de certas coisas porque nós temos que dar atenção e carinho para aquele familiar. E por vezes reclamamos disso. O que o Emmanuel está nos chamando a atenção? Para não esquecermos que antes de virmos, eles nos receberam. E nós prometemos auxiliá-los. E quando nós estávamos aqui, tinham outros que iam vir, nós também falamos, não pode vir, que quando você precisar, eu vou te cuidar, eu vou te ajudar. Né? E muitos, como ele diz aqui, a pretexto de acerenar a família ou de beneficiá-la, a família, porque aquele ser está dando trabalho demais para a família, os que têm recurso financeiro, vamos procurar uma clínica de repouso, pagar essa clínica de repouso, porque lá ele vai ter médico, enfermeiro, todo mundo cuidando, só que meus irmãos, eles não vão ter o afeto dos corações queridos que formaram aquela família. Por mais conforto material que tenha, aquele afeto, aquele sorriso, aquele abraço, aquela energia, né? Aquela egrégora energética, eles não vão ter. E por vezes, quando estou dizendo aquelas pessoas que têm um certo poder aquisitivo, porque hoje não é barato fazer isso, né? Eles, muitas vezes, com a desculpa, como diz aqui, sob o pretexto de acerenar a família, de tranquilizá-la ou beneficiar o enfermo, eles, né? E Emmanuel não foi bem claro. Não afastes esse alguém do clima afetivo em que te encontres. É por isso que lá atrás ele fez aquelas duas perguntas. Né? Era aqui que ele queria chegar. Ou seja, não vamos abandonar os nossos entes queridos só porque eles estão idosos ou estão doentes, estão enfermos. O que o Paulo disse? Que reine nos vossos corações a paz do Cristo, a qual fostes chamados em um só corpo, o corpo familiar. É aí que Emmanuel quer chegar. É aí que ele está nos chamando para nós reflexionarmos, pensarmos muito bem. Até aqui nós falamos daqueles nossos irmãos que, graças a Deus, têm um certo recurso material que ele pode, né, colocar aquele parente, aquele enfermo, num lugar confortável, com toda assistência. E os que não podem? Se vocês querem conhecer bem aonde Emmanuel quis chegar nesse estudo aqui, com essas perguntas, visitem um asilo, um lar de idoso. Vocês vão sentir ali corações moídos, não por estarem ali, mas porque seus familiares o colocaram ali e nunca mais voltaram para eles. E por vezes, para o familiar, não, ele está bem assistido. Mas não é a assistência material que aquele coração quer. Na grande maioria das vezes, é assistência afetiva, que não tem dinheiro no mundo que pague. Né? Nós sabemos que tem casos, né, que realmente o familiar precisa trabalhar, precisa se manter, precisa se sustentar, e não tem como. Então, recorre ao poder público para
levar aquele enfermo até aquela instituição, mas são raros os casos, são poucos os casos. Mas o que a gente vê é isso vem aumentando constantemente. Tanto que no Brasil já tem, né, a lei do idoso, né, o Estatuto do Idoso, justamente para proteger esses nossos queridos corações, de não serem largados ao léu, por vezes por comodismo nosso. E Emmanuel encerra esse pedacinho desse estudo dizendo o seguinte: guarda em tua própria casa, tanto quanto puderes, os parentes portadores de provações, e não lhes decretes o exílio, ainda mesmo a preço de ouro. Apoia-os, qual se mostrem, com as necessidades e lutas que lhes marcam a existência, na certeza de que todos eles são tesouros de Deus em tarefas sob a tua responsabilidade, ante a assistência e a supervisão dos mensageiros de Deus. Entendemos agora? Guarde o quanto puderes os seus corações queridos junto de você. Essa é a recomendação de Emmanuel. Não nos esquecendo de que esses corações, como eles dizem aqui, são tesouros de Deus sob a sua responsabilidade. Parece uma coisa tão simples, meus irmãos, mas quando nós começamos a parar e olhar nessas entrelinhas, nessas sugestões de meditação que o Emmanuel nos passa através desse evangelho, Paulo foi mais sucinto em virtude do tempo em que ele viveu, mas ele colocou também assim compacto, e Emmanuel destrinchou, vem destrinchando dia a dia nesse livro que estamos estudando de comentários à carta de Paulo, o Evangelho de Emmanuel, para que cada pedacinho que nós estamos estudando na noite de hoje, foi o que o Paulo quis dizer na época lá, naquela época que ele viveu, aos Colossenses. Só que ele não tinha como explicar do jeito que Emmanuel está nos explicando agora. A época era outra, os tempos eram outros, os recursos eram outros, né? Não tinha como. Hoje, nós temos essa oportunidade. E para nós espíritas, que temos esse conhecimento da vida após vida, dos compromissos assumidos no ontem, no anteontem, no hoje para amanhã, é muito importante nós refletirmos. Na proposta de Emmanuel não existe nenhuma imposição. Existe um convite para a reflexão. E esse último parágrafo, pelo menos para mim, estava lendo hoje, preparando isso aqui para a gente estudar, quando ele diz, são joias de Deus. Sabe aquele doente velhinho, vovó, sogro, sogra, que está lá no fundo da cama, que só dá trabalho, a gente tem que estar 24 horas cuidando, são joias de Deus sobre a nossa responsabilidade. E um dia vai ser cobrado. Porque nós prometemos, nós nos comprometemos uns com os outros de não deixar abandonado. Meus irmãos, deu nosso horário. Meu muito obrigado pela paciência. Um beijo no coração de todos e até a próxima quarta, se Deus quiser.